Olá, pessoas! Aê! Olha, rolou uma palminha de sincronia, o que é perfeito. Eu tô aqui numa nessas entrevistas que eu tô fazendo com a galera que produz, com um pessoal que produz há um certo tempo. Na verdade, eu vou saber deles quanto tempo que eles participam desse projeto, mas o Universo Who tá aí há um tempão, desde que eu entendo por gente, quando eu comecei a gostar de Doctor Who e procurei algum site para interagir, eu acho que o Universo Who já estava lá. E o Universo Who é uma porta de entrada para os novos Whovians, porque sempre ajudou a galera a achar os episódios, e principalmente da Era Clássica. Então, eu vou conversar aqui com o João e com o Leandro. Eu queria que vocês se apresentassem, que vocês falassem um pouco sobre vocês, sobre o que é legal da vida pessoal de vocês, que vocês queiram falar, e sobre a relação de cada um de vocês dentro do Universo Who. Claro, bem. Então, meu nome é Leandro. Eu sou relativamente novo no Universo Who. Comecei lá ano passado, editando os podcasts, né? Que a Jéssica tava precisando de editora, pediu no Twitter, falou assim, alguém pode me dar uma força? Eu já acompanhava o Universo Who, assim, uma história bem parecida com a tua. Eu comecei a procurar vídeos da Era Clássica de Doctor Who para poder acompanhar, acabei caindo no Universo Who e comecei a acompanhar o trabalho. Quando a Jéssica pediu, então, um editor, eu fui lá e me ofereci porque eu gosto muito desse universo de podcast, gosto muito de Doctor Who, né? E aí, desde o ano passado, a gente está aí fazendo... Desde o ano passado? Não, desde 2017. Falei besteira. Desde 2018, na verdade, porque eu entrei junto com a temporada da 13ª. Da minha história com Doctor Who é uma história engraçada. Do início, eu trabalhei um verão numa locadora, lá nos áureos anos 90, né? Certo. E nessa época eu descobri os filmes de ficção científica de baixo orçamento. Virou uma febre pra mim e tal. E no meio deles eu vi Doctor Who, o filme do Oitavo Doutor. Que história rara, cara. Que história rara. Pô. Alguém que conheceu o Doctor Who antes de Doctor Who. Porque a galera tem como começo 2005, assim. E as outras coisas é como se fossem coisas que foram aparecendo depois. E você, não, enfim, é um viajante no tempo mesmo. A própria série Viagem no Tempo, né? Sim. Tipo, olha a história desse cara que assistiu primeiro um filme. Quem que assistiu primeiro um filme? Eu fico brincando com isso, que assim, não é só no fandom, né, e tal. Não é só assistir o filme primeiro. É assistir o filme e gostou, porque muita gente não é tão fã assim do filme, né? O que é uma pena, porque eu acho o Oitavo Doutor, assim, ele tem um potencial riquíssimo de muita coisa. Até porque, como ele só teve o filme, né? Muita coisa dele foi desenvolvida no universo expandido. Então, se você for olhar bem, o Oitavo Doutor é um doutor maravilhoso que não tem atenção. Já que a gente tá falando de origem, como foi que você conheceu o Doctor Who e como que chegou no Universo Who? Eu comecei, cara, lá por 2011, 2012. Tava no ensino médio e foi uma coisa meio de sinergia entre vários amigos na internet que eu tinha, que estavam descobrindo ao mesmo tempo, e aí um começava a ver, aí o outro começava a ver. É uma daquelas coisas que você não sabe qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre, mas que você ficou muito curioso e foi ver. E aí procurei, baixei pra assistir e achei o primeiro episódio muito interessante, mas eu não sei se ele tinha me ganhado. O que me ganhou com Doctor Who foi a prévia do episódio 2 de 2005, quando aparecer no teaser do segundo episódio, eles falam assim, e agora o último ser humano, e aparece a Cassandra. Cara, Cassandra me ganhou, porque eu quero ver uma série que mostre que esse é o último ser humano. Incrível, maravilhoso. E aí foi uma coisa muito interessante, porque Doctor Who foi... No ensino médio, eu troquei com muitos amigos meus, assim.
eu comecei a ver, e aí eu passava pra um, passava pra outro, passava pra um outro. E aí era um HD pra lá, um HD pra cá. E aí daqui a pouco tinha todo mundo visto, e aí o nosso grupinho já tava, tipo, muito, muito unido pela série. E interessante que eu e uns amigos meus que tivemos essa história coletiva de assistir Doctor Who juntos, a gente, em 2013, teve a oportunidade de assistir o especial de 50 anos no cinema. E na época eu tinha um canal do YouTube, eu fazia vários videozinhos com eles, e aí eu produzi uma cobertura desse evento, que foi um evento para além da estreia, né? Uma galera se juntou, fez brincadeira para se conhecer, a galera fez cosplay. E aí eu fiz esse vídeo e foi a primeira coisa assim maiorzinha que eu produzi para Doctor Who. Já tinha feito fanart, claro, antes, mas eu acho que as coisas que eu faço para Doctor Who, que eu faço tipo vídeos, ilustração, tal, diz muito sobre a minha carreira, meu perfil profissional, que eu faço várias coisas de vários tipos. Eu não fico fazendo uma coisa só. Eu sou ilustrador, sou editor, sou animador, então é interessante porque Doctor Who me acompanha em tudo isso. É bizarro. Como foi que você chegou no universo Who? Como foi que você deixou de ser um fã para começar a produzir? Então, muito interessante a história com o universo Who especificamente, porque eu já conheci no ensino médio e tal, ajudou bastante a encontrar fonte e tal. E aí, quando eu entrei na faculdade, o primeiro amigo que eu fiz na faculdade foi por causa de Doctor Who. Porque era um amigo meu que assistiu, Vinícius, e aí eu descobri rapidamente que ele fazia parte do universo Who. Ele escrevia e participava de podcast. Eu fiquei assim, caraca, conheci uma pessoa do universo Who, que incrível. Depois eu fui morar com ele, tipo... Você foi morar com ele? Eu morei com ele, a gente fez uma república, eu morei 5 anos com ele. E aí, 2 anos depois, o Universo Who tava fazendo chamada no Twitter pedindo pessoa pra ajudar com imagem de divulgação, imagem do podcast e tal. Aí eu me candidatei. A Jéssica, que é a nossa boss, ela fez um teste comigo, aí eu fiz as coisas que ela pediu, aí eu passei. Aí eu entrei no Universo Who, eu fiquei amarradão, eu fiquei... Vinícius, agora eu também tô no Universo Who, ainda era nós dois. Já sabe aí, galera, presta atenção, galera, se você quer entrar no Universo Who, eles recrutam pelo Twitter, tá? Fica de olho. Quando eles precisam, eles pedem. Fica de olho. Inclusive... Um ano antes de eu entrar oficialmente, eu fiz um vídeo com o Vinícius de cobertura da vinda do Mark Gatiss pra cá. Foi pro Rio, né? Foi pro Rio em São Paulo. Eu gravei no Rio, ele foi na Livraria Cultura. Aí é um vídeo muito divertido que a gente entrevistou a galera. Depois o pessoal pode procurar. Cobertura Gatiss no Brasil. #Gatiss no Brasil. É bem legal. Leandro, você já editava podcast? Você já trabalhava com podcast? Ou você começou a trabalhar por causa do Universo Who? Não, eu já editava. Eu tive um podcast assim... Eu acho que o meu podcast mais longevo foi o Podcafé. Não sei se algum de vocês assistiu, chegou a falar dele. A gente tinha uma boa audiência e tal, mas ali no meados de 2013, 2014, a gente encerrou o projeto. E aí eu fiquei editando o podcast dos amigos, assim, sabe? Das coisas que estão sendo produzidas pelo Universo Who, quais que vocês gostam mais de participar, assim? Qual coisa que vocês estão fazendo dentro do universo das quais vocês mais se divertem? Eu posso fazer aqui um elogio público pro João? Pode. Opa! Que o João, ele faz umas ilustrações, né? E ele fez 2 coisas que eu assim, eu gosto muito. Uma foi um pôster que a Jéssica mandou para todos os membros do podcast, e é a doutora no desenho com a toalha dela. Cara, sério, os desenhos do João são muito bonitos, e quando ele faz essas ilustrações para Doctor Who, a gente sempre fica assim, falando, caramba,
Sério, eu fico assim admirado, eu queria ter esse talento. Pô, obrigado. Você deu a resposta porque que ele perguntou, né? A minha resposta. Que o que eu mais tenho gostado de fazer são essas ilustras. Porque geralmente a gente, nas datas comemorativas, a gente faz uma imagem promocional e tal, uma imagem de divulgação de alguma coisa, geralmente com uma foto da série e um texto, né? Uma coisa bem basicona. Mas de uns tempos pra cá, eu tenho me motivado mais a desenhar e tal, e aí eu sempre quero fazer uma ilustração para ficar um pouco mais especial e tal. E a próxima resposta é que, assim, agora, pro aniversário de 50 anos, que é hoje, 57, né? Pro aniversário desse ano, a gente fez uma coisa que foi muito legal para mim, porque eu sempre gostei de conhecer as artes dos outros e promover as artes dos outros. E a gente promoveu uma collab esse ano, porque eu não queria ficar, tipo, só o Universo Ru agora só para postar as minhas artes. Não, é a segunda vez que a gente faz uma chamada pública para receber fanarts e a gente postar. Uma foi há uns anos atrás, que a gente postava uma por semana. A gente postava no Twitter, no Instagram, no Facebook, até hoje está lá. Mas dessa vez a gente fez uma grandona para chamar bastante artista e todo mundo com uma data. Eles tiveram até 20 de novembro para mandar. E aí a gente fez um compilado com todas essas artes, é personagem pra caramba, tem muita coisa legal. Eu sempre vejo o fandom se unindo pra essas coisas. Essa collab que a gente fez, pô, teve divulgação de várias páginas de Doctor Who, então não ficou só no Universo Who, ficou uma coisa de geral dos Whovians brasileiros. Juntos a gente produz bem mais e é bem mais visto e motiva a gente a continuar, porque às vezes a gente fica produzindo, mas produz sozinho. E aí isso cansa um pouco. Quando você vê que tem mais gente produzindo, só o fato de eu chegar no WhatsApp da galera e dizer, ei, eu vou abrir um site para divulgar conteúdo. Aí já tinha gente chegando, ei, eu vou retomar meu site. Ei, eu tinha parado de produzir, mas voltei a produzir. Então só o lance da movimentação já deixa o fã muito ansioso. É uma coisa que eu quero perguntar para vocês dois, tipo, o que é de Doctor Who que é legal, assim, tipo... nos episódios foi a Cassandra que conquistou o João, assim, de primeira, fisgou. Mas o que é que fisga você com relação ao show? Sinceramente, eu falei que eu comecei a ver Doctor Who porque eu tinha interesse nessa ficção científica de baixo orçamento, né? Que é uma paixão na minha vida, é essa mistura de ciência e fantasia, é uma coisa que me cativa muito. Em Doctor Who tem um apelo especial que Doctor Who começou como uma série educativa, né? E ela mantém esse caráter ainda de, ao mesmo tempo, ensinar e fascinar. É importante que no ato de ensinar, nós, professores, também tenhamos esse objetivo de fascinar, entendeu? E eu gosto muito de usar essas duas palavras, ensinar e fascinar, porque se a gente não conquistar o interesse do aluno, ele não vai correr atrás, o conhecimento não vai florescer, não é? E Doctor Who tem isso, ele ensina ao mesmo tempo que fascina. Vou até dar um exemplo, você tem atrás de você, Ravi, uma arte do Van Gogh. Tira, a arte é minha. Fui eu que fiz, a arte é minha. Não, então, mas... Tudo bem, uma arte inspirada no Van Gogh. É uma referência. É uma referência. Mas veja só, quanta gente, quantos espectadores não foram procurar quem era Van Gogh, por que a arte dele era tão interessante, depois de ver aquele episódio que assim, é um dos melhores episódios do Doctor Who da série moderna, diga-se de passagem. O mesmo se fala da Rosa Parks, foi um dos melhores episódios da nova era. Então, tipo assim, Doctor Who tem isso, de trazer para o espectador um fascínio por conhecimento que eu acho, assim, cara, emocionante. Eu acho que essa foi uma resposta incrível que até me ajuda a responder a partir do que eu pensei. Eu acho que Doctor Who ele é uma série que é muito humana e
e ela passa essa humanidade de forma didática, justamente. E é uma série que é muito potente em transformar a vida das pessoas. E isso é uma coisa que eu já vi, já provei inúmeras vezes. Eu já fiz uma pesquisa através do Universo Who há uns anos atrás, perguntando basicamente como o Doctor Who mudou a vida das pessoas. E foi muita resposta. Até hoje eu guardo esse formulário e a gente não teve tempo de preparar alguma coisa para mostrar e tal. Cara, mas dá vontade de fazer tanta coisa com aquilo. Dá vontade de entrevistar pessoa a pessoa para ouvir da boca delas os relatos. Porque por texto é muita coisa. Eu conheci um amigo por causa do Doctor Who. Eu conheci minha esposa por causa do Doctor Who. Eu escolhi a minha faculdade por causa do Doctor Who. Eu passei a me interessar por física e hoje eu sou um físico. Hoje eu sou um doutor em física. Noção disso? Me tornei doutor por causa do doutor. Eu tinha feito uma comparação parecida em outra entrevista, que o Doctor Who tem aquela coisa da ciência, né? De ser uma ficção científica. E de que todas as coisas que acontecem e se resolvem a partir da ciência. Mas é uma série extremamente fantasiosa. Ela tem a estrutura de contar uma história de fantasia. E ela carrega muito isso, né? Essa coisa exata através das nuances da fantasia. E é isso que me encanta muito em Doctor Who. Ou seja, é para te fascinar e, a partir desse fascínio, te ensinar, né? Te dar mais informações. E o lance do Doctor Who, eu nunca ouvi ninguém que, consumiu o Doctor Who de uma maneira intensa que o Doctor Who não tenha mudado a vida. Um marco na história da pessoa. Quando ela conheceu o Doctor Who, a vida dela mudou. Você até levantou um bom ponto, que você não sai a mesma pessoa. Que eu falo isso muito com a minha namorada, que inclusive pode adicionar aí que eu tenho uma namorada por causa do Doctor Who. Vou deixar aqui, né? Que eu apliquei nela o episódio de 50 anos e desde então a gente tá junto. Você aplicou? Foi um trabalho ali de formiguinha, mas eu apliquei nela no episódio e tal. Perfeito. Mas imaginei a cena do Laranja Mecânica, né? Botar a pessoa assim. Bem, mas então, Doctor Who, ele fala muito sobre transformação, né? A cada nova regeneração do Doutor, ele muda muita coisa e ele se coloca em perspectiva, e eu acho isso bastante interessante. E a gente, espectador, de certa forma, a gente é impactado por isso, porque a gente também aprende a importância da mudança, né? Porque a mudança às vezes é traumática, mas a mudança sempre é uma oportunidade que a gente tem de crescer, né? E a nossa vida é sempre assim, é sempre essa transformação, né? Você não é mais a mesma pessoa que você era na adolescência. O João que começou a assistir na adolescência, né? Agora já na vida adulta, você tem visões diferentes sobre as mesmas coisas que Doctor Who te apresentou lá atrás, anos atrás, né? O mesmo vale para todo espectador de Doctor Who que eu conheço, assim. Que todos eles passaram por um período grande da vida vendo Doctor Who e se transformando ao longo da série. Eu queria falar sobre o Universo Who e sobre a participação dele no fandom. Como eu falei, o Universo Who é um site que está aí há um tempão já e que fica se renovando, né? Aparentemente, a Jéssica, toda vez que... Isso é meu gato, eles estão brincando, para brincarem. Tranquilo. A Jéssica, que é a chefe, inclusive, beijos, Jéssica. Obrigado por ter liberado 2 dos integrantes aí da sua equipe para vir aqui, né, o pessoal da Globo aqui na Record. Fala um pouco do trabalho de vocês no Universo Who e da produção do Universo Who. Eu acho que é muito legal isso, o fato do site ser uma coisa em constante atualização de equipe, que tem tudo a ver com a série, né? A transformação que a gente estava falando. O Universo Who não é uma ou duas pessoas, né? O Universo Who é quem está
disposto a colaborar naquele momento. O Matheus, que é o cara que criou o Universo Who e fez uma porrada de legenda pra série, né? Hoje ele tá distante. Amanhã a gente pode estar distante, pode estar outra pessoa. Isso eu acho incrível, muito legal. E eu bato palma assim pra todo mundo que trabalha lá no Universo Who e colabora, porque a contribuição de cada um é demais, assim, não dá nem pra medir. Nesse aspecto, assim, eu acho muito, muito importante pro Universo Who, assim, e muito interessante, até pro fandom mesmo, que no Universo Who a gente tem esse espírito mais colaborativo, né? Até porque é uma equipe atualmente expandida, mas isso que você tá brincando toda hora de a Jéssica chama muita gente pelo Twitter, e o espírito do Universo Who é basicamente esse, é assim, ó, a gente faz o que pode, quando não pode, a gente chama no fandom quem pode colaborar, quem tem alguma experiência e tal, e a gente consegue nessa brincadeira sempre tá renovando, como o João falou, né? Sempre renovando a equipe e renovando também o nosso ânimo. A comunidade que a gente criou, né, dentro do site, com o público que acessa, ela é muito saudável por isso, porque ela, quando você não pode, sei lá, você tá com algum problema, você tá afastado por N motivos, pô, a comunidade tá lá, esperando só você falar assim, ó, pô, me dá uma força. A gente se enxerga sempre nas pessoas que estão chegando. Porque a gente sabe como foi um dia não saber nada e ter a informação, ou não ter a informação, né? Se foi ruim não ter a informação, vamos trabalhar para que os próximos tenham, né? Uhum. Cada vez melhor e cada vez mais qualidade. Eu moro no Rio, eu fui na convenção que teve aqui. Na World Tour, eu também fui. Na World Tour, E eu lembro bem, foi um dia 19 de agosto. Quando eu cheguei lá, quando eu cheguei no local do evento, eu ainda não namorava com a minha atual namorada, eu levei ela no especial, inclusive. A gente tava lá e tal, a gente chegou assim meio assustado, meio, pô, como é que eu vou encontrar o lugar e tal. E cara, chegando lá, pessoas completamente desconhecidas chegaram e falaram, pô, você tá aqui pra ver Doctor Who? Eu falei, tô. Pô, a fila é ali, de repente a gente já tava num grupo conversando, sabe qual é? Parecia que éramos melhores amigos há anos, porque, tipo, de repente a galera tava assim. E quando eu fui ver, meio que a roda de conversa que eu tava já era uma roda de conversa que se originou de outra, que, sabe? Que tava lá, da galera toda, assim, tava todo mundo de alguma forma conectado ali, sabe? E isso, naquele dia eu olhei assim e falei, poxa, que legal, né? Doctor Who é muito amplo, mas é essa essência que é muito específica que quando a pessoa diz, eu gosto disso, aí você já olha pra pessoa e fala, então você é um dos meus. Né? Não tem muita diferença entre a gente. Então você é um dos meus. A gente pode até tretar, mas a gente vai estar trabalhando em relação a isso aqui. Mas essa experiência da Doctor Who World Tour foi uma coisa assim, de muita sorte da gente ter tido essa oportunidade de ir. E aconteceu muito isso, de aproximar as pessoas por causa da série. E não só pessoas que não se conheciam, como pessoas que, por exemplo, se conheciam ou conheciam. Tipo assim, dá um exemplo que é o que eu tô pensando. O Briggs, o Guilherme Briggs, ele foi na World Tour. Sim. A convite do Universo Who, inclusive. Nessa época eu não fazia parte, mas o Vinícius que eu comentei tava tinha convidado o Briggs, e aí o Briggs foi com a credencial do Universo Who. Porque ele acompanhava o site também, já fez a introdução do podcast. E aí, cara, o tanto que o Briggs estava ali com os fãs, tipo, não tava o pessoal... Porque geralmente o pessoal quando encontra o Briggs é tipo assim, são fãs dele. Mas não, tava todo mundo como fã de uma coisa terceira. Sim. E foi muito legal a conexão com ele, assim. Eu acho muito bizarro a galera nova
tá assistindo a série clássica e dizendo, uhul, tô adorando, e eu fico me perguntando como? Tipo, é ótima, a série clássica é ótima, mas para você chegar lá, você tem que estar com muito de coração aberto, para você, tipo, fazer com que aquilo lhe alcance e lhe transforme. E a galera vai na fé e adora, né? Tipo, compra mesmo, compra coisas que eu fico, meu Deus, por que essa galera de 14 anos está comprando o Tom Baker? A ficção científica de baixo orçamento, ela tem que se calcar basicamente no texto e na atuação. Sem isso, você não tem muito o que fazer, né? Porque não tem orçamento mesmo. Doctor Who tem um carinho especial por isso, pelo doutor encarnar um espírito que vai se mantendo ao longo dos 13 doutores que tiveram. Se você parar para pensar bem, o espírito do doutor permanece sempre o espírito da curiosidade, da generosidade. Por mais que as diversas personalidades dele tenham contradições entre si, você vê que ele está sempre ali tentando ajudar, ele está sempre tentando solucionar um problema que você nem percebeu que tinha, entendeu? Isso tá lá desde o primeiro episódio em 63 e continua até hoje. E eu acho que é isso que fascina tanta gente, e é isso que proporciona que criança de 14 anos veja um episódio de 63 com terríveis efeitos visuais e consiga ter uma identificação, uma empatia. Isso é uma peça de identificação muito forte para o fã de Doctor Who. E isso faz a gente ter essa vontade de revisitar coisas que não eram do nosso tempo, basicamente. Revisitar a série clássica também, eu acho que é uma descoberta de que aquilo que você está vendo de 2005 sempre existiu. Quer dizer, não sempre, mas há 50 anos existe da mesma forma. E aí você descobre ao mesmo tempo que existe transformação na série, que as coisas mudam, personagens mudam, existe uma evolução, a personalidade evolui, como também existe uma essência por trás que permanece. E essa é a coisa que mais fascina, e essa é a coisa que mantém as pessoas assistindo a série clássica para sempre. Porque você não está vendo outra coisa, você não está vendo outra série, você está vendo a mesma série e continuamente, a cada episódio, você se fascina descobrindo que é a mesma coisa. Eu diria que é o único show no mundo que os fãs estão tão ativamente contribuindo para a série. Porque você vê tanto os produtores, escritores, roteiristas, os atores que fazem Doctor Who, você vê eles participando ativamente da comunidade, respondendo e correspondendo ao que a comunidade fala. Tanto que em diversos momentos a gente viu isso tanto com o Capaldi quanto com a Jodie, que as discussões da comunidade que ganharam algum destaque foram de alguma forma absorvidas pelos próprios personagens, pelo próprio show. A discussão foi tão grande que ela entrou dentro da sala de roteiristas e de lá saíram episódios vindo com as temáticas que a comunidade discutia. Tudo que a série propõe faz, ressoa em mim profundamente. Porque ela fala ao coração profundamente. E acho que não tem uma temporada que não consiga fazer isso. Mas, gente, eu vou encerrar. Por favor, deixem as redes sociais de vocês e as coisas do universo Who. Por que as pessoas têm que ir lá? Por que as pessoas visitam o seu perfil para ver o quê? Minhas redes sociais são @Garnec3 em tudo. Twitter, Facebook, Instagram. Basicamente o que você encontra nas minhas redes sociais sou eu falando de matemática e cubo mágico. Eu tenho essa preocupação de o tempo todo estar passando que, se a gente puder se educar melhor, se a gente buscar conhecimento. A máxima do ET Bilu, sabe? Busque conhecimento. É o que você vai encontrar nas minhas redes sociais. Bom, eu tô nas redes
Twitter e Instagram como João Marcos 14. No Instagram é basicamente para postar arte, eu posto ilustração, animação, vídeo que eu faço. E no Twitter eu falo de tudo, né? Eu também tenho um podcast. Comecei fazendo podcast com o Universo Ru, mas depois agora estou começando um novo. Eu e minha namorada, a gente fala sobre filmes. A gente basicamente escolhe um filme por dia para ver e aí a gente comenta em seguida. Chama Escolhe Você. Então, se você entrar no meu Twitter, vai ter o link lá na bio para as coisas que eu faço. Convido a todos. E, claro, também ver a Dr. Who Collab que a gente lançou hoje. Tá muito legal, muita coisa. Você pode ver tanto no Universo Who quanto no meu Twitter. Obrigado pelo convite, Ravi. Eu adorei conversar com vocês. Eu não sei como é que eu passei a vida toda sem conversar com vocês. É aquela parada que a gente tava falando. Vamos ser amigos para sempre! Vamos! E mais uma vez, obrigado. E é isso, o Lab está disponível para vocês dois e para mais quem está assistindo, para que a gente possa produzir junto. O lance é encontrar aqui no laboratório, fazer mistura mesmo e ver o que é que sai. Estamos aqui para testar. Eu sei. E sigam lá o Universo_Who, para quem não segue. Se a gente não fala isso, a Jessie puxa a nossa orelha. Muito obrigado, galera. A gente fez todas as reuniões. Acabando. Falou. Um beijo. Até mais. Valeu. Valeu.